Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos falar sobre estudo das cores, algo que não é novidade para vocês, pois vocês estudam sobre cores desde a educação infantil, mas nós iremos relembrar algumas coisas e aprofundar também nessa questão do estudo das cores. Então, vamos começar lembrando sobre cores primárias. O que são as cores primárias? São as cores que dão origem a outras, que combinadas entre si, elas formam outras cores. Então, nas cores primárias eu tenho o azul, o amarelo e o vermelho. Quando eu combino as cores primárias entre si, ela me dá um segundo resultado de cor. Então, se eu combino o azul com o amarelo, eu vou obter o verde. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu vou obter o laranja. E se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou obter o roxo. Então veja que para mim obter uma segunda cor foi necessária eu combinar duas cores primárias. Aqui nós temos um exemplo de uma obra de arte do Aldemir Martins, em que ele faz a predominância das cores primárias em sua obra. E veja que ele usa isso de uma forma equilibrada e harmônica. Aqui nós temos outra imagem, só que utilizando as cores secundárias como predominantes. Nós estamos vendo verde, o amarelo, roxo. Então, também as cores que predominam, na verdade, são quais? As secundárias. Embora o amarelo seja uma cor primária, a cor que está aí em predominância são as cores secundárias. São elas que chamam mais atenção do que as cores primárias. Cores terciárias. Se para mim obter uma cor secundária foi necessário eu fazer a mistura de duas cores primárias, para que eu possa ter uma terceira cor, na verdade eu tenho que misturar uma cor primária com uma secundária. Então eu vou misturar essas duas cores para me obter uma terceira cor. Então temos aí, se eu misturar o vermelho com o roxo, eu vou obter o vermelho arroxeado. Se eu misturar o amarelo com o verde, amarelo esverdeado. Se eu misturar o amarelo com o laranja, amarelo alaranjado. O vermelho com laranja, vermelho alaranjado. Azul com verde, azul esverdeado. Azul com roxo, azul arroxeado. Então aí vocês estão vendo as cores terciárias. Essas cores terciárias, nós também damos outros nomes a ela. Veja que o vermelho com roxo também pode se chamar magenta. E aqui nós colocamos uma combinação de vermelho arroxeado. Vocês estão vendo o círculo cromático. Veja que no círculo cromático já tem as cores primárias, secundárias e terciárias. Dentro do círculo cromático, vocês podem ver que há dois triângulos. O triângulo apontando para as cores primárias e o triângulo pontilhado apontando para as cores secundárias. Veja que no intervalo entre uma primária e uma secundária está a cor terciária. É assim que a gente completa um círculo cromático. O que são cores quentes? São aquelas que nos dão sensação de calor, de temperatura. Então, nós podemos perceber pelas suas tonalidades quais as cores que nos causam a sensação que são mais quentes. Aí temos as cores mais alegres, que a gente vê mais no verão, que é o amarelo, o laranja e o vermelho.
Dentro dessas cores quentes, eu tenho também as matizes dessas cores. Então, sempre que lembrarmos de cores quentes, nós iremos lembrar do amarelo, o laranja e o vermelho. Aqui está uma obra com predominância das cores quentes. Veja que essas cores são cores também de um forte contraste e que dá essa sensação de calor, mas também pode causar um pouquinho de irritação quando a gente vê por muito tempo. Então, nós estamos vendo aí o amarelo, o laranja, tem até o vermelho. Mas elas estão colocadas dentro da obra em predominância. Que são cores frias? São aquelas que tendem entre os matizes da cor azul. Azul, verde e o violeta. São as cores que me dão uma sensação mais de calma, de harmonia, de paz, mas que dependendo do contexto, ela também pode representar a melancolia, um pouco de tristeza. Na obra de Pablo Picasso, a gente percebe que ele se utilizou das cores frias para colocar aí mais a sensação de tristeza e melancolia que ele queria passar com a sua obra. Então, ele usou o azul, as suas matizes, para colocar essa sensação de melancolia e tristeza. Aqui também estamos vendo a matiz azul, só que colocada de forma diferente, em que ele vai trazer outras sensações que não sejam de tristeza e melancolia. As cores neutras são formadas basicamente pelo preto, branco e cinza. Claro que também vamos ter outras tonalidades mais claras, né? Como aí vai do contraste, da intensidade dessas cores. Que elas podem variar desde o mais forte até mais fraca, não é mesmo? Desde as mais claras até a escura. Mas as cores neutras geralmente são essas: preto, branco e cinza. Mas também pode ser comum o uso do bege e marrom dentro das cores neutras. Aqui está uma obra também de Pablo Picasso. Não vou falar sobre o significado dessa obra, mas sim apontar para as cores que ele utilizou. Veja que nessa obra ele trata o horror da guerra como tema. E ele se fez de uso às tonalidades mais neutras, como o branco, o preto e o cinza. Ele utilizou dessas matizes, desde a mais clara até a mais escura, para compor essa obra, para dar mais ênfase ao contexto que ele estava querendo passar, a sua sensação e percepção do horror da guerra. O círculo cromático. Veja que no círculo cromático tem uma divisão entre as cores quentes e as cores frias. De um lado está as cores mais quentes sendo representadas, vocês vão ver aí que é um lado em que está com em volta dele uma tonalidade mais rosa, em que ele está destacando as cores mais quentes, e do outro lado em que ele colocou a faixa em azul, está as cores frias. Cores complementares. O que são cores complementares? As cores complementares são aquelas que estão do lado oposto do círculo cromático. Veja aí que a mistura desses elementos dão origem aí a tons cinzas, pretos, quando combinadas em si em uma igual proporção. Então, quando duas cores desse tipo são colocadas muito próximas umas das outras, ela apresenta um alto contraste. Então, essas cores opostas do círculo cromático geralmente são cores de contraste. São cores muito fortes que juntam, dão uma sensação aí também de desconforto, às vezes, visual, tá? Então, são cores que chamam muito a atenção. Então, veja que são cores que elas estão no mesmo ângulo e de lado oposto do círculo cromático.
Aqui, então, dentro do círculo cromático, como nós vimos, a gente pode perceber as cores de contraste, não é mesmo? Quando colocadas aí, para que a gente possa ter essa percepção de como elas causam esse contraste quando a gente vê elas no mesmo ângulo. Aqui a gente também tem o mesmo círculo e já está apontando aí as direções opostas dentro desse círculo.